Fala aí, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no Toque Passa. Estamos chegando nesta sexta-feira para fechar a semana falando de NFL. Afinal, já tivemos jogo nessa quinta-feira, teremos mais partidas da segunda semana da pré-temporada. A gente vai falar um pouquinho aqui que você tem que observar, o que vale a pena acompanhar, né? Claro, vamos falar do que rolou também nesta quinta-feira e passar pelas notícias. Então já deixa aquela curtida que ajuda tanto a gente, aquele comentário aqui embaixo. Tem pergunta, cara? Tá na hora ainda, ó. Deixa sua pergunta aqui embaixo, a gente faz vídeo semana que vem, só respondendo seus questionamentos. Se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder colaborar um pouquinho mais ainda, faça parte do nosso clube de membros. Tem vantagem, tem grupo no Telegram pra gente bater papo de futebol americano o tempo todo aí. Tem sorteio de prêmios, no dia 7 de setembro, quando abre a temporada. Vou sortear 3 camisas da Fanatic Sport Nation e uma bola uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL. Com 150 membros, vou sortear mais uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL. Então faça parte do nosso clube de membros. Convido você a conhecer a Fanatic Sport Nation, que aqui embaixo tem o link e tem cupom de desconto. Loja com camisetas maravilhosas, com estampas criativas, baseadas aí nos times da NFL. E também convido você a abrir sua conta na Bet+, nosso parceiro, site de apostas. Tem mercado futuro de NFL, que é maravilhoso, não canso de falar deles. Então abra sua conta com o link do Toque Passa aqui embaixo. E vamos nessa então. Roda a vinheta. Vamos lá, porque faltam 20 dias para a abertura da temporada. Dia 7 de setembro, Kansas City Chiefs e Detroit Lions se enfrentando lá no Arrowhead Stadium. E é claro que nossos olhos estão voltados para este maravilhoso dia 7 de setembro. Vamos começar aqui falando do Indianapolis Colts, né? Porque anunciou Anthony Richardson como o seu quarterback titular. Será o titular na semana 1. O técnico Shane Steichen anunciou, né, que a escolha de número 4 do último draft, escolha de primeira rodada dos Colts, vai jogar contra os Jaguars e pegou até o jogador de surpresa, né? Ele falou que ficou chocado aí com a informação. Teve uma reunião lá do Gardner Minshew, do Shane Steichen e também do Anthony Richardson. Conversaram, ele anunciou que vai ser o calouro, o titular. E depois conversaram bastante aí, 2 horas, batendo papo do que vão acontecer. Mas ele já venceu a disputa, né? Com o Garner, eu esperava um pouquinho mais de embate, teve só um jogo da pré-temporada. Não foi uma maravilha, assim, né? A gente tem que falar. O Anthony Richardson começou com uma interceptação e depois fez uma segunda campanha muito boa, né? Comandou aí 77 jardas, comandou o time em 77 jardas, até não conseguir nenhuma pontuação por conta de um field goal perdido. Mas a gente esperava até que o Garner pudesse ser aquele quarterback ponte, né? Aquela prática comum dos times, bota um veterano, né, com uma casca, mas mais descartável, um cara que não vai brilhar tanto assim a ponto de deixar o Anthony Richardson não ter chance nenhuma e renovar um contrato pensando no próximo ano, mas é aquele cara que pode estar lá, mas quem sabe fazer até uma boa primeira temporada. Os Colts precisam arrumar muitas coisas ainda até serem de fato um time que vai brigar por alguma coisa. E aí volta aquela história, né? A gente vai ficar discutindo aqui se é bom deixar o calouro ir maturando na reserva, pegando experiência dentro da NFL, aprendendo um pouquinho, observando para depois botar em campo, ou então botar lá para o cara já apanhar e sentir as dores do crescimento. Não tem fórmula perfeita, não é uma fórmula mágica, não é matemática, né? E os dois jeitos existem exemplos de que dá certo e também que dá errado, né? A gente vai falar que, pô, funcionou com o Mahomes, passou um ano lá atrás do Alex Smith e depois veio voando. Tá, mas o Trey Lance passou um ano atrás do Garoppolo e até hoje a gente não sabe o que ele é, né? Fora outros tantos exemplos. Cara que começa jogando e não dá certo, o cara que começa jogando e dá certo, não tem muita discussão. O Richardson foi o quarto quarterback mais jovem, né, draftado desde 1970, 21 anos agora. Ele vai ser o titular, vai ser um titular jovem, vai apanhar bastante, vai aprender bastante, vai ter que ter muita calma na avaliação do Anthony Richardson, ele que teve só uma temporada como titular no college football, né? Variações muito grandes estão se mostrando, inclusive nos treinos, né? Tem treino muito bom dele e acompanhado por muito ruim, então ele oscila bastante, foi assim durante essa temporada lá no college football, e essa vai ser a 8ª temporada consecutiva que os Colts vão começar com um quarterback diferente, vão começar a temporada com um novo titular. Os Bears detêm o recorde de 9 temporadas seguidas mudando o quarterback entre 98 e 2006, é a maior marca desde 1950 e, bom, quem sabe, né, acaba por aí, acaba no 8º, o Richardson começando,
foi escolha de primeira rodada, a tendência é que ele seja um titular de longa data, então evita bater esse recorde, começa lá com o Gardner Minshew, depois no ano que vem entra o Richardson, se iguala essa marca, já começa com o Richardson e vamos ver como é que ele vai se portar. Falando em calouros, lá nos Titans a coisa não tá muito boa, né? Porque o primeiro jogo do Will Levis foi ruim, foi fraco, né, ali. E no treino de ontem ele acabou saindo um pouquinho mais cedo, uns 15 minutos antes da atividade que foi conjunta com os Vikings. Segundo informações que a ESPN coletou ali, foi uma lesão na parte inferior do corpo. Não entraram em mais detalhes, não sabe quanto tempo ele vai ficar fora, mas é pouco provável que ele tenha condições de jogar nesse final de semana, né, contra os Vikings. Então dá uma sobrevida ali para o Malik Willis, né? Malik Willis que para mim não ia fazer nem parte do elenco, dependendo da gravidade que for essa lesão do Will Levis, o Malik ganha essa chance de ficar, pelo menos no grupo. O Tannehill parece não ter concorrência para ser o quarterback titular, nem jogou na pré-temporada, não deve jogar, deve ser poupado ali e vai ser o titular de qualquer forma. A lesão do quarterback vem um dia depois do Treylon Burks, né, também ter uma lesão que assustou bastante, ele que vai para o seu segundo ano, o receiver teve uma temporada mais ou menos no ano passado, e agora, pô, tem o DeAndre Hopkins lá do lado dele, pode ajudar, dividir um pouquinho a atenção da defesa, pode brilhar um pouco mais, mas vai perder alguns dias ou umas semanas de trabalho, não se sabe ao certo quanto tempo vai ficar fora. Ele teve uma recepção no treino e aí caiu e não conseguiu colocar o peso na perna esquerda. Foi um problema no joelho, passou por uma ressonância magnética e foi constatada uma torção apenas no ligamento colateral lateral, né, o LCL. O técnico McVrebel ficou até de alguma forma assim, contente, porque aliviado, né, que falou, cara, dos males o menor, né, é um problema que não tem dano estrutural, não vai ser algo que vai exigir uma cirurgia, que vai acabar com a temporada do jogador, né? Tem uma chance de voltar, não se sabe ao certo qual é o prazo, se volta para a semana 1, por exemplo. Falando em lesão, o Terron Armstead, jogador do Miami Dolphins, acabou saindo também mais cedo do treino conjunto entre Dolphins e Texans, aparentemente com um problema na perna direita. É um excelente jogador, mas que não consegue se manter saudável. 10 anos de NFL, ele nunca teve uma temporada completa, né? Sempre perdeu pelo menos um dos jogos. Temporada passada ele teve que até passar por uma artroscopia, perdeu 4 partidas na equipe dos Dolphins. O Ian Rapoport falou que é um problema que não vai precisar de cirurgia, aparentemente menor dos males, e o jogador espera voltar para a abertura da temporada. Então está confiante aí de que vai estar na estreia de Miami neste ano. Mas, cara, é importante, né? Os Dolphins têm que se preocupar porque o Armstead é uma peça muito importante nesse ataque aqui, na proteção, principalmente o Tua Tagovailoa, cansado de ter concussão, fazendo jiu-jitsu, treinando tudo para aprender a cair, não bater a cabeça ali. E com ele em campo, com o Armstead em campo, a pressão fica nos 22,9%, ficou na temporada passada. Sem ele, subiu para 46,1%. Então, quer dizer, aumentou bastante, né? Mais do que dobrou a pressão que vem